Olá! Uma equipe da Secretaria Municipal de Defesa Civil foi enviada para a localidade de Santa Rosa, no 3º Distrito de Teresópolis, para avaliar possíveis situações de risco em consequência de situações causadas por um forte temporal entre o final da noite de segunda e a madrugada da última terça-feira. Choveu demais no 3º Distrito de Teresópolis, inclusive mostrei aqui ontem uma grande pedra que caiu na RJ-130 justamente próximo a Santa Rosa. Segundo apurado pela Defesa Civil, houve alagamentos em algumas residências, nesse trechinho aí, residências vizinhas à estrada que liga Santa Rosa a Motas. Houve um pequeno desmoronamento, como você vê na imagem, da lateral da estrada no sentido de Lavouras, que fica ali no lado esquerdo, sentido Motas, e essa ponte ali, a ponte que dá acesso ao Baú, uma das divisões, as localidades geralmente têm outras divisões, com nomes diferentes. Nesse caso é o Baú, que é um dos cantinhos aí da localidade de Santa Rosa. A ponte foi parcialmente danificada em consequência do grande volume d'água desse rio que atravessa as regiões de Santa Rosa e Motas. Estivemos lá há cerca de um mês atrás, na região de Bom Sucesso, Motas, Santa Rosa, onde já havia ocorrido aí situações preocupantes, rios transbordando e outros problemas. E agora volta a acontecer. E essa máquina, esse equipamento do Estado, que estava na localidade de Bom Sucesso, que fica bem perto dali, acabou sendo deslocado para Santa Rosa para tentar promover aí a desobstrução do rio. Algumas famílias tiveram prejuízo, estão sendo atendidas também pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A Secretaria de Defesa Civil divulgou aí os novos telefones, tem um telefone antigo, tem um novo. Anote aí, olha só, qualquer emergência, entre em contato com esse 0800 da Secretaria Municipal de Defesa Civil, que é o 0800 202 1066, ou o telefone 2742 8264, que também funciona como WhatsApp. Forças de segurança do município realizaram uma grande operação aqui em Teresópolis na manhã desta quarta-feira para prender um bando criminoso que vem causando o terror de moradores da Quinta Lebrão e também de outros bairros. Essa operação envolveu o Ministério Público, através do Grupo de Apoio à Promotoria, o GAP, e as Polícias Civil, com a 110ª DPI Militar, com o 30º BPM, e teve o objetivo de desarticular um bando criminoso que vem causando medo a moradores da Quinta Lebrão, esse bairro que fica às margens da rodovia BR-116. Eles são acusados de envolvimento em assassinatos, organização criminosa e tráfico de drogas, com suspeita de praticarem esses delitos também em outras comunidades. 2 homens foram presos. Um deles, de 33 anos, é apontado inclusive como autor de homicídio no Matadouro no ano passado. Esses homens teriam ligação com uma facção criminosa no Rio de Janeiro. Quem ordenaria essas mortes? As mortes de desafetos, de pessoas em dívida com o tráfico de drogas, comprou a droga e não pagou. Entre as apreensões realizadas nesta quarta-feira, muito material entorpecente, crack, cocaína e maconha, cadernos de anotações do tráfico, 2 armas de fogo de calibre restrito, entre elas uma pistola .40, munições, celulares e aproximadamente R$14 mil em dinheiro. Segundo o Ministério Público, todo esse material apreendido e as prisões vão auxiliar nas investigações contra a atuação dessa organização criminosa que vem aterrorizando a cidade de Teresópolis nessa série de homicídios relacionados ao tráfico. Costumamos falar isso aqui, geralmente, na grande maioria dos casos aqui na cidade, tem assassinato envolvendo aí a situação grave, fuzilado, morto a queima-roupa, com tiro a queima-roupa, infelizmente tem ligação com o tráfico de drogas. Essa operação foi batizada de Operação Navalha. Ainda segundo informações divulgadas pelas forças de segurança, o homem que teria ligação com uma facção criminosa no Rio de Janeiro, conhecido como Gorila ou Gorilão, que seria o chefe desse bando da Quinta Lebrão, está foragido e escondido no Rio de Janeiro.
Nossa reportagem esteve na 110ª DP para conversar com o delegado Márcio do Bugrais sobre ações como essa aí e outros trabalhos realizados no ano passado. O ano de 2024 foram de muitas ações de enfrentamento à criminalidade e tivemos alguns crimes que chamaram a atenção e assustaram a população, como aquela chacina ocorrida no interior de Teresópolis. A Polícia Civil de Teresópolis teve um ano de muito trabalho e desafios em 2024. Casos de tráfico de drogas, homicídios, violência doméstica, crimes contra vulneráveis e até estelionatos movimentaram as investigações na cidade. Além disso, os agentes da 110ª Delegacia de Polícia precisaram lidar com crimes envolvendo animais e acidentes de trânsito. Nossa equipe foi até a delegacia para conversar com o delegado titular e entender como foram os últimos 12 meses de atuação na região. Em 2024 a gente fez um excelente trabalho em cima do tráfico de drogas, observando não só o tráfico que acontece aqui em Teresópolis, mas também outras pessoas que colaboram com a existência do tráfico aqui, como é o caso de drogas sendo remetidas de outros estados para cá. Então a gente fez várias operações, prendeu várias pessoas, várias ações conjuntas com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Guarda Municipal. E se a gente não agir dessa forma, a cidade não vai continuar tranquila, porque o maior problema que se tem no Brasil hoje em dia é justamente o tráfico de drogas, porque ele fomenta a existência de outros crimes, como homicídio, roubo de carro, roubo de cargas. Então, quando a gente atua em relação ao tráfico de drogas, a gente inibe a existência de outros crimes. Teresópolis, quando a gente começa a investigar um homicídio que ocorre, a gente começa justamente analisando a vítima. A gente verifica a folha de antecedentes criminais da vítima e em 99% dos casos que acontecem em Teresópolis são pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Então, pessoas que fazem parte de uma facção e membros da outra facção matam esse membro de uma facção rival e acontecem esses homicídios. Agora, um caso que surpreendeu a população de Teresópolis foi aquela chacina no interior do município e a Polícia Civil agiu rapidamente para chegar até o autor, né? Infelizmente aconteceu aquela chacina, 4 pessoas morreram e a gente já tinha conseguido um mandado de prisão em menos de 24 horas. E depois começou uma ação no sentido de prender o autor. Infelizmente, foi um crime terrível, não é um fato comum em Teresópolis, porque a gente, como eu disse, a maioria dos homicídios ocorrem em decorrência do tráfico de drogas, mas nós estamos sujeitos a acontecer isso, né? Crimes passionais. E quando acontece isso, a gente tem que dar a resposta o mais rápido possível. Tem a questão da violência doméstica, que é um mal do país, mas aqui em Teresópolis, muitos casos de violência doméstica e também abuso de menores, né, doutor? Nós temos muitos casos aqui de violência doméstica. A gente sabe o malefício que ocorre quando se agride uma mulher, porque a mulher é a base da família. E quando uma mulher é agredida, aquilo ali gera um trauma tão grande para ela e para os filhos também, que a gente tem que evitar que isso aconteça. Então, os casos que chegam aqui, a gente, logo de forma imediata, pede ao Poder Judiciário a decretação de uma medida protetiva e, em vários casos, a gente prende o autor. E a lei de violência doméstica é muito favorável a esse tipo de crime, porque um descumprimento de medida protetiva gera a prisão de um crime inafiançável. Existe um núcleo dentro da delegacia de mulheres capacitadas para investigar. Existe uma delegada só responsável para esse tipo de crime. Então a gente consegue ter resultados muito positivos aqui. E com relação ao abuso de crianças, na maioria dos casos, infelizmente, são parentes que cometem esse tipo de crime. É triste você ver que é uma situação que se repete, de parentes abusando de pessoas que não têm condições nenhuma de se defenderem e gera um trauma para o resto da vida dessas pessoas. Então a gente,
de forma séria, pede a prisão e tenta prender essa pessoa no menor tempo possível. Essa entrevista foi dividida em duas partes. Na segunda, que você vê no próximo boletim informativo, o delegado Márcio Bugraz fala sobre casos ainda não esclarecidos em nosso município. Mais um tombamento de veículo na RJ 130, novamente um caminhão, um veículo de carga. O acidente ocorreu no final da noite de terça-feira, nas proximidades do quilômetro 3, ali em Montanhas, onde tombou um caminhão carregado de papelão, né? Esse trecho da estrada é um trecho muito escuro, né? Muitas curvas, estreito e não há iluminação pública. O veículo de carga tombou aí para a lateral da pista, foi necessário acionar o corpo de bombeiros e o condutor do caminhão levado com lesões leves para atendimento no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Falando em caminhão, reforçar uma informação que eu passei aqui ontem no boletim informativo. A partir desta quinta-feira, o carga e descarga, o setor de carga e descarga da Praça da Matriz de Santa Teresa será desativado, assim como a área de carga e descarga no Parque Regadas. E o ponto principal para a parada de caminhões será a Rua Alice Quintela Regadas. Olha só um vídeo divulgado pelos próprios servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública, a Guarda Municipal, delimitando a área de parada dos caminhões ali em frente à antiga zona eleitoral aqui do nosso município. Naquele ponto onde ficava parado ali, onde ficavam os carros da Justiça Eleitoral, havia também um ponto de táxi. Agora somente caminhões ficaram parados ali para o carga e descarga, segundo também a Prefeitura. Outros locais aí para a parada dos caminhões serão delimitados ao longo da Avenida Delfim Moreira. Expectativa, de trânsito fique com mais fluidez aí na Praça da Matriz e no Parque Regadas. Ontem mostramos também aqui a situação de um veículo da frota municipal bastante danificado. Eu expliquei por que hoje você olha para a frota da Prefeitura e encontra carros danificados ou estão faltando veículos. Porque a gestão anterior do prefeito Vinícius Clausen parou de cuidar da frota municipal. Começou a alugar veículos e ficou por um longo período alugando veículos. E mais no fim do ano agora, deixou de pagar um dos muitos aí fornecedores que não recebeu da Prefeitura e a empresa simplesmente levou os carros. E quem assumiu a Prefeitura agora, o Leonardo Vasconcelos, encontrou aí uma Prefeitura praticamente sem frota. Está sendo feito o levantamento dos carros, quais podem ser recuperados, o que falta para eles voltarem a prestar o atendimento à população. E encontramos um exemplo, fazendo a apuração dessa reportagem, que mostra o descaso com a nossa frota nos últimos anos. Olha a situação dessa van. Essa é uma van, ano 2020, uma van da Renault, uma Renault Master, avaliada em R$170 mil. Isso mesmo, R$170 mil esse carro. Ano 2020 é uma van que era utilizada pela Secretaria Municipal de Educação. Esse carro se envolveu em uma colisão na rodovia BR-116 em 2022 e desde então está abandonado em uma das garagens da Prefeitura. Por que abandonou? Porque o conserto desse carro ficava na faixa dos R$60 mil e o departamento específico para fazer a renovação, a recuperação da frota só tinha em caixa 40 mil. Aí a Prefeitura, o governo Vinícius Clausen, não quis fazer um aditivo para recuperar esse carro, achou melhor alugar carro que foi embora, que não adiantou nada, e esse carro vai se perdendo. Um carro, ano 2020, avaliado em R$170 mil. Basta fazer uma conta simples. Custa 60 mil para consertar o carro, ele vale 170, então compensa. Se fosse ao contrário, o carro vale 60 e custa 170 para consertar, aí não vale, aí deveria ser guardado e encaminhado para leilão, mas não é esse o caso. A Secretaria Municipal de Segurança Pública está dando uma geral na frota para entender por que estamos sem carros oficiais. E há situações como essa onde se permite que em breve, fazendo investimento, o veículo volte a prestar o atendimento à população. E não é esse assunto, gente, não é de agora não. O Diário vem alertando sobre esse problema da frota da Prefeitura há bastante tempo. Olha só o que gravamos em agosto do ano passado. Você que acompanha o boletim informativo deve ter visto essa reportagem. Em agosto do ano passado,
eu e o cinegrafista Gilberto Oliveira tivemos acesso ao Parque de Exposições, ali em Albuquerque, onde estão amontoados os restos da frota municipal. Pode chamar de resto, porque nada aí tem condições mais de voltar a circular. E a prefeitura, né, será que não tem um gerente, um gestor, alguém que cuide da frota? Deixou chegar a esse ponto. E é o nosso dinheiro que vai pelo ralo, que vai sendo jogado fora. Dá uma pausa aí, por favor, Gil. Esse carro, vamos citar o exemplo, esse Bora aí, ó, esse Bora preto, esse carro pretinho aí no centro da tela, esse carro chegou a ser o carro oficial do prefeito na época do Jorge Mário. Aí logo depois o prefeito ganhou um carro melhor, mais moderno e tal, e esse carro passou a ser utilizado pela ouvidoria. E de repente, do nada, o carro desapareceu da frota municipal. E apareceu aí amontoado, jogado como lixo lá no Parque de Exposições. Sem as rodas, sem capô, sem peça do motor, sem interior. Mas como assim? Como que as peças desaparecem? Aquela Saveiro ali, cadê a lanterna da Saveiro? Cadê as rodas da Saveiro? Cadê o para-choque da Saveiro? Cadê as rodas desse Bora? Como é que ninguém presta conta? Como é que não tem ninguém responsável na prefeitura? Ah, a culpa é do servidor, sim, logicamente há servidor envolvido nessa sem vergonhice, para não falar outra coisa. Olha só, cadê o farol do Bora? Cadê as rodas? E não tem outro Bora na frota. Ah, tirou para usar, um carro precisou, quebrou, não tem. A frota do município tinha 2 veículos desse aí, 2 Boras. O outro também está perdido no meio dessa sucata aí. Ou seja, onde é que foram parar os faróis desse carro? Se não tem Bora na frota, o farol foi para casa de alguém. E quem é que foi? Como é que deixam fazer isso, não fiscalizam, não cuidam do nosso dinheiro? Olha a quantidade de ambulância, de van. Os carros não ficam assim de uma hora para outra, gente. Ah, peguei hoje, no outro dia cheguei lá para trabalhar, o caminhão estava sem porta, sem farol, o ônibus estava com o vidro quebrado. Não. Os veículos vão sendo deteriorados ao longo do tempo. Olha só o outro Bora ali, apareceu na imagem. O outro Bora preto ali, pior ainda do que o primeiro. Ali, ó, teto amassado aqui, ó, KUS, a placa aí do carro, é o outro Bora. Eram 2 de cor preta, da prefeitura, o outro aí, ó, pior ainda do que o primeiro. E essa bandeirante aí que já foi da Secretaria de Defesa Civil há anos abandonada. Então, há muito tempo vem se atentando para a vergonha que está a frota municipal. Logicamente tem que apurar quem é que está sumindo com as peças, responsabilizar. Ah, saiu lá o motorista, ele assina lá de manhã, saí com o carro, estava com as 4 rodas, com os pneus novos, com rádio no lugar, com gasolina ou diesel e tudo mais, rodei 50 km, então você pode ter gasto 50 km de diesel. O carro saiu com pneu zero, voltou com o pneu careca, opa, tem algum problema, chama a polícia porque isso é crime. Agora, fazem de qualquer jeito, não olham, não cuidam, no final a gente fica dessa maneira. Aí, além de prejudicar a prestação direta do serviço público, né? O secretário, um subsecretário, funcionário de uma pasta precisa de um carro para prestar atendimento à população, para ir lá em Santa Rosa ver como é que está a situação da chuva, não tem. Ou precisa de um carro para levar professor para dar aula lá no interior do município, como essa van, não tem também. Mas como assim? Por que não tem? Porque deixaram chegar desse jeito. Além disso, só lembrar a quantidade de moradores de Teresópolis que precisa de atendimento médico fora da cidade. Rio de Janeiro, Petrópolis, Volta Redonda. Aí vai lá, não tem carro para levar. O motorista vai lá, não, a van está quebrada, o carro está quebrado. Mas por que está quebrado? Por que não consertaram? Porque inventaram de alugar a frota. Alugar. Aí não paga, a empresa leva e a gente fica aí, ó. Dependendo. Imagine você precisa de um atendimento médico no Rio de Janeiro amanhã, chega lá na Secretaria de Saúde na Tijuca, e descobre que não vai poder ir não, porque o carro está com o pneu careca. Sumiu os pneus, está tudo careca, não tem como pegar a estrada. Então, esperamos que essa nova gestão, realmente cumpra o prometido aí no quesito de levantar a frota, ver o que está errado, consertar e fiscalizar. Porque isso aí é dinheiro público, não é do servidor X, do A, do secretário, isso é nosso dinheiro isso aí. Falando em desperdício de dinheiro público, a assessoria de comunicação da prefeitura divulgou ontem imagens do interior do Palácio Tereza Cristina, que é a nossa prefeitura, né? A sede da prefeitura. Ficou anos sendo reformada, a obra parou, começou, retomou, teve aditivo, custou milhões.
e fizeram aquela pintura rosa questionável, mas por fora você olha de longe, bela viola, por dentro, pão bolorento. Olha só, a bagunça no interior da Prefeitura de Teresópolis. A zona no prédio, equipamentos aí inadequados para trabalhar, quebrados, móveis danificados, quebrados, em várias secretarias, vê se tem condição do servidor trabalhar numa cadeira dessa, atender ao público. E além disso, gambiarra elétrica para todo lado. Falei, reformaram, deram aquela pintura, que gastaram a tinta rosa por fora, e você vai olhar por dentro, um monte de gambiarra. Seja uma gambiarra dessa aí, pode colocar fogo no prédio e causar aí morte de servidores municipais, de contribuintes da população de Teresópolis. E parede mofada. Mas como é que tem parede mofada? Não trocaram o telhado? Não pintaram a prefeitura? Olha o piso. 6 anos o gestor empresário da cidade ficou aí frequentando o Palácio Elisa Cristina. Não tem como dizer que não viu. Ou será que lá dentro do gabinete ficou tudo bonitinho, pintado, arrumado, cadeira nova, e o resto do servidor, do contribuinte, é que dê seu jeito de trabalhar ou de ser atendido, né? Olha que vergonha, né? A gente olha assim, será que na casa de quem ficou responsável por isso é dessa maneira, né? Esse é o Palácio Tereza Cristina, sede da Prefeitura de Teresópolis. Agora atenção para uma situação de possível risco em um dos acessos de Teresópolis, a estrada Venceslau José de Medeiros, no bairro da Prata. Quem passou por lá nos últimos dias se deparou com essa cena. Olha aí no canto da pista, uma enorme quantidade de fio solto, de fio arrebentado. Ali, fica perto do cruzamento com a rua Avelino Machado Bastos, aquela rua do Detran. A impressão que se tem é que um caminhão, um veículo grande foi fazer alguma manobra, passou no canto da pista, agarrou na rede e saiu arrebentando tudo e ficou por isso mesmo. Quem ficou sem internet ficou, quem ficou sem telefone ficou, se é que alguém usa telefone fixo ainda, mas ficou. Inicialmente, aparentemente, não há fios de energia, mas em alguns pontos aí essa fiação ela está conectada ainda ao poste. E nessa confusão, nessa bagunça de fio que a gente vê em praticamente toda a cidade, algum desses aí de telefone pode estar encostado numa rede de média, de baixa ou de média tensão, alta lá em cima, mas de média ou baixa tensão, a pessoa pode encostar ali e levar um grande choque. Bom, nós entramos em contato com a Enel, o concessionário responsável pelo serviço aqui em Teresópolis, que informou que enviaria uma equipe para verificar a situação. Temos falado aí nos últimos dias das mudanças aí no transporte coletivo de Teresópolis. Entre as novidades, um aplicativo lançado pela Prefeitura que permite que o usuário do serviço do transporte coletivo saiba exatamente onde está o ônibus. Veja esse vídeo divulgado pelo governo municipal mostrando como funciona, como instalar esse aplicativo. Vai de Ônibus já está disponível para ser baixado, tanto no iOS quanto no Android. Bora aprender como faz? Para baixar, é só acessar sua loja de aplicativos e procurar por Vai de Ônibus. Clique em instalar. Quando ele for instalado, basta clicar em abrir e prosseguir. Assim que você confirmar a sua localização, ele já vai te dar as opções de pontos de ônibus. Escolha o seu e vai ter acesso aos que estão próximos a você. Clique e assim você consegue saber a localização exata do ônibus e já está no ponto no horário dele. Bem fácil, né? Lembrando que a passagem já está a R$ 4,90. E para baixar, basta procurar por Vai de Ônibus ou acessar o link que está disponível no Instagram cienciatecnologia.tv. O link está disponível na bio, basta clicar e garantir o seu. Fechando o boletim informativo com uma notícia de esporte. Nossa Granja Comari, a CBF, recebe mais uma seleção de base. Dessa vez é a garotada da Seleção Brasileira Sub-20, que na última terça-feira chegou a Teresópolis, tendo como foco a preparação para o torneio sul-americano da categoria. E os atletas foram recebidos aí pela comissão técnica, pelo comandante, que é o Ramon Menezes, o técnico Ramon Menezes, e já começaram a preparação, a parte tática, focando defesa e ataque, além de testar em posicionamento e infiltração. O treinador Ramon Menezes, aí nas redes aí da CBF, comentou a importância de aproveitar aí
toda a estrutura da Granja Comari aqui em Teresópolis para integrar a equipe e fazer uma boa preparação. A seleção sub-20 fica aqui no município até o dia 18 de janeiro. No dia 19, a equipe embarca para a cidade de Valência, que é a sede dos Jogos do Brasil na fase de grupos do Sul-Americano Sub-20. A amarelinha faz sua estreia na competição no dia 24 de janeiro contra a Argentina, às 8h30 da noite, onde jogará todas as partidas, aliás, nesse estádio, o estádio Misael Delgado. A equipe do Brasil vai jogar todas as partidas dessa primeira fase do Sul-Americano. Lembrando que a equipe Canarinho, a seleção sub-20 do Brasil, é a atual campeã dessa categoria aí de futebol. Garotada do sub-20, nomes que futuramente veremos aí na seleção principal. Importantíssimo a Granja Comari, Teresópolis, receber a seleção de base, e não só as seleções, receber a principal, receber a seleção feminina. Faz tempo que a Granja Comari não é visitada pelos clubes, Seria necessário aí, voltar a receber os clubes. Imagine a torcida do Flamengo poder ver o Flamengo treinar aqui em Teresópolis, como já ocorreu diversas vezes, o Botafogo, atual campeão brasileiro da Libertadores, o pessoal poder assistir lá, Fluminense, Vasco, e até time de fora, Imagine como acontece, o time do Rio às vezes vai fazer uma pré-temporada lá no interior de São Paulo, no interior de Minas. Imagine ver o Palmeiras treinar aqui nos campos da CBF, a mídia toda olhando para cá, destacando não só a estrutura da Granja Comari na cidade, mas as belezas do nosso município. Esse foi mais um boletim informativo, direto da redação do Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, você vê na barrinha de notícias aqui da casa, rapidamente nas redes sociais, Facebook e Instagram, e detalhadamente no site, que é o netdiario.com.br. Está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!